E o Viva Saúde já está de volta falando sobre os problemas cardíacos. Esse órgão tão importante que é o nosso coração, mas muitas vezes até traiçoeiro, né? A gente está conversando aqui, portanto, com o cardiologista Antônio Almeida. Doutor Antônio, qual o prejuízo que as gorduras, todo o tipo de gordura, na verdade, pode trazer para o coração? Olha, Márcia, a gordura, muitas vezes, quando nós pensamos assim, naquele churrasco, naquela picanha, mas por detrás pode ser um grande risco. Porque as gorduras, de um modo geral, elas têm efeito maléfico, porque elas fazem parte, é um dos componentes na formação daquela placa de gordura que obstrui as artérias, que entope as artérias do organismo, tanto do coração como de qualquer parte do corpo, até mesmo do cérebro, e tem um AVC. Portanto, elas têm um efeito muito ruim. Não é? E como fazer isso? Primeiro, eu acho que sempre é a dieta. A dieta e exercício é o primeiro passo para controle, seja de colesterol, seja do triglicerídeos elevados. Então, esse é o primeiro passo e fundamental. É lógico que, posteriormente, tem alguns tipos de medicações que nós podemos utilizá-lo para baixar essas taxas. Em relação aos medicamentos para baixar o colesterol, tem algum tipo de malefício que ele pode trazer também para a saúde da mulher? Sim. As estatinas, ela tem que ter um cuidado no uso na mulher que está no período fértil e quer engravidar, porque ela pode ter um efeito teratogênico, isto é, má formação fetal. Então, essas mulheres devem avisar seu cardiologista que está no período fértil e está querendo engravidá-lo, porque ele tem que tomar uma outra conduta e evitar o uso desse tipo de medicamento nas mulheres nesta situação. O senhor também falou em dietas, né? Há dietas que precisam ser obedecidas. Que tipo de dietas são essas? Ora, para o coração, de uma maneira geral, para as doenças cardiovasculares, não é, com baixo sal e, é lógico, teor de gordura, baixar peso. Então, o mais indicado aí nessas situações é até mesmo procurar aquele que quer um cardápio mais particular, que tem detalhes na sua alimentação, procurar o profissional da área, uma nutricionista, mas em um modo geral é o sal, a questão das gorduras, aumentar a dieta rica em cereais, não é? Carnes magras, peixe, frutas, legumes e verduras. Vinho Essa não. É a dieta saudável. Vinho não. Olha, o cálice de vinho, muito, né? claro, o cálice de vinho porque a bebida alcoólica também tem um outro perfil, que, por exemplo, no hipertenso, ela pode elevar, só para você ter uma ideia, 2 doses de destilado já começa a elevar a pressão arterial. Olha aí. 450 ml de vinho já começa a elevar a pressão arterial. E 900 ml de cerveja já começa a elevar a pressão arterial. Então vocês vejam, senhores, que por final de semana aí vamos maneirar. Poderia substituir, no caso, o vinho pelo suco de uva puro? Sim, é uma alternativa. Baixa de todo jeito, ajuda no caso. Ajuda. A gente sabe que tem as propriedades salutares desse tipo de alimento, não é, da uva, da própria uva, e isso faz bem à saúde. Já que o senhor disse que faz bem à saúde, o estresse, tão falado, tão comentado, tudo hoje na vida da gente, qualquer probleminha é estresse. Quais os danos que o estresse pode trazer para o nosso coração? Olha, o estresse, de uma maneira geral, ele não é bom para nenhum órgão, principalmente para o coração. Ele leva, é lógico, aumento de pressão arterial, pode fazer um tipo de mecanismo que fecha a artéria e pode causar até mesmo um infarto e, portanto, ele deve ser prevenido. É lógico que nessa sociedade, como nós estamos, competitiva, uma sociedade que nos traz e nos coloca no dia a dia estresse sobre estresse, mas nós temos que driblá-lo de algum jeito. Eu já falei anteriormente em algumas medidas aqui que são salutares. O próprio exercício, ele produz substâncias que são relaxantes, endorfinas, e são relaxantes.
não é? Além daquelas outras que eu já falei, de Tai Chi Chuan, yoga, não é? Meditação, dançar, ver o pôr do sol e principalmente amar. Esse o coração agradece sempre. Ai, com toda certeza. E tem uma coisinha, já que você falou em amor, que as pessoas amam, gostam muito e não abrem mão na alimentação, que é o ovo. Afinal de contas, o ovo é o vilão, não é? Ele aumenta o colesterol, ajuda a aumentar ou não. E aí? Pois é, o ovo, ele tem... você comendo a clara, não há problema. A gema também, ele não é esse vilão que até então se achava como o vilão. Tem suas propriedades salutares também. E você, fazendo de uma maneira maneirada na semana, não há problema nenhum no uso do ovo. Interessante. O senhor estava falando sobre gordura e me veio à mente agora que a gente o ouve ovo, falar... por exemplo, o que é um problema sério? É porque a maioria, por exemplo, quando vai fritar um ovo, bota lá a sua manteiguinha, põe lá o seu óleo. Ninguém está vendo isso. Muitas vezes esse é o fator que esteja ali levando ao aumento. E era justamente isso que eu ia comentar, né? Que essa questão da gordura, e muita gente vai fritar o ovo e frita o ovo com qualquer tipo de óleo, na verdade, né? Com manteiga, que faz muito mal à saúde. E já que a gente está falando em gordura também, essa gordurazinha abdominal, que os médicos dizem que isso é um perigo para o coração. Tem gente magra, mas que tem aquele pneuzinho. Exatamente. Que não é legal para a saúde. Não é. Essa aí, vários estudos científicos têm mostrado que ela tem uma associação maior com doenças cardiovasculares. Então, a cintura abdominal, quadril, são medidas que devem ser vistas para risco cardiovascular. O senhor deu uma pinceladazinha no que diz respeito aos diabéticos. Eles estão mais propensos a ter problemas cardiovasculares? Com certeza. O diabético potencialmente será, no seu futuro, um doente cardiovascular. Porque a diabetes, ela vai acometer as artérias, não é? E isso é lógico, as artérias que vão para o coração vai ter problema tipo infarto, que vai para o cérebro, poderá potencialmente ter um acidente vascular cerebral. Então, o diabetes é um dos fatores de risco importante para doenças cardiovasculares. Mesmo que seja um diabético que caminhe, que pratique exercícios, que tenha uma vida regrada, uma boa alimentação, ainda assim ele corre esse risco? Qualquer um corre. É lógico que esse vai estar numa baixa faixa de risco do que aquele que não se controla. Pelo menos diminui, né? Diminui o risco, com certeza. E qual a importância, doutor, de não fumar? De dizer não ao tabagismo? Esse é um não sempre. Não há por que justificá-lo. O tabagismo, ele leva a doenças cardiovasculares, além de pulmonares, câncer, etc. A impotência também, no caso do homem. Então, é um mal que deve ser proscrito da sociedade. Ele ainda continua sendo o maior vilão do coração, digamos assim, um dos maiores? É um dos maiores. É lógico que ela começa a ter uma certa baixa pela essa campanha mundial, porque pesou nos cofres públicos, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos. Então, não tem setor da saúde que sustente-se com esses fatores aumentando. O tabagismo era um. O outro que aumenta, que é uma epidemia mundial, é a obesidade. A obesidade está aumentando, está em torno de 40%. Por exemplo, 35% no Brasil, quase 40% nos Estados Unidos. É uma Seria epidemia. O vilão número 1 no caso? Não é numerar qual o vilão, porque cada um tem um peso diferenciado. Mas importantes vilões, eu diria, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo. Já que o senhor falou, já que a gente está falando em tabagismo, tem um cigarrinho agora, o light, faz mal de todo jeito. Todo jeito. Nenhum. Não há condicional para o cigarro. E eu gostaria de saber do senhor quais os maiores prejuízos que a vida moderna tem trazido para o coração. Olha, se pensarmos mesmo,
eu teria saudade do meu avô e de meus avós, porque essa vida moderna, além desse estresse do dia a dia, ela nos impõe, não é, uma situação muito de sedentarismo, de uma alimentação inadequada, rápida, os fast foods, além de a qualidade mesmo dos alimentos. Não só, hoje você vai mais para alimentos condimentados, não é, enlatados, que ali está um monte de substâncias que a gente desconhece o seu efeito sobre a saúde. Muita coisa ainda não estão muito clara. Não é? Não só estou falando para a parte cardiovascular, mas, por exemplo, quase todas essas comidas enlatadas ou desse tipo assim, ele contém um sal, um dos maiores conservantes é o sal. O sódio, muito, sódio. Né, muito então, elevado. Sódio ali, a pessoa vai comendo aquilo sem saber até mesmo a quantidade que está ingerindo. Doutor Antônio, o Brasil está vivendo uma epidemia de dengue. Quais as complicações que podem ocorrer para uma pessoa cardíaca ela adquirir dengue? Olha, Márcia, não só a dengue, mas qualquer virose ou infecção, principalmente no idoso e que tenha uma doença cardíaca, elas aumentam a febre, aumentam o metabolismo sanguíneo do corpo e aumenta o trabalho do coração. E isso vai, é lógico, naqueles pacientes, principalmente que tenham uma insuficiência cardíaca, vai descompensar a doença cardíaca. Entendi. A importância do sono para o coração? Olha, o sono é muito bom, porque o sono dá uma paz, uma tranquilidade. E aqueles que têm, principalmente a apneia do sono, eles têm a arritmia mais frequente associada e pode ter morte súbita. Doutor Antônio, eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui no Viva Saúde, falando sobre esse nosso órgão, né, que ama, que se alegra, mas que também a gente tem que ter muito cuidado com ele. Pois é, eu acho que o grande coração é o amor, a família, e as pessoas. Isso é que é muito importante. Doutor Antônio, mais uma vez, muito obrigada. E você aí de casa, fique ligado, porque em instantes você vai saber como ajudar uma vítima de infarto. Um minutinho só.